chamada de essa a 29ª porção, ano de 5.784. E essa paraxá, mas antes, diga assim: eu tenho a vida eterna em mim. Porque Yeshua disse: todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida em si mesmo. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso é uma promessa. E o que tu fez nesse Pêssego? Comeu a carne e bebeu o sangue do Senhor. Tu crê nas promessas? Amém. Glória a Deus. Então, essa paraxá, ela inicia com Moisés falando com o nosso Pai Celestial. Veja em Êxodo 33, 12. E Moisés disse ao Senhor, aqui na realidade é Yud He Vav He, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome, e achaste graças aos meus olhos. O que Yud He Vav He disse a Moisés, conheço-te por teu nome, eu conheço-te, é de novo repetido por seu filho Yeshua. Só que Yeshua acrescenta uma outra coisa em João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E elas, é isso que ele acrescentou, e elas me conhecem. Olha que coisa boa. Saul, ou Paulo, repete isso em 2 Timóteo 2,19. Todavia, veja bem, o firme fundamento de Elohim permanece. Que firme fundamento é esse? Que ele conhece os seus. Isso é um firme fundamento, é um fundamento. Ele sabe quem é você. Aleluia. Você não sabia, mas ele planejou no céu o seu encontro com ele. Porque o fundamento é esse. Olha só lá em 2 Timóteo. Todavia o firme fundamento de Elohim permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Que coisa! A mesma coisa que ele falou para Moshe: eu te conheço. Olha aí. Você não sabia, mas Deus está agora planejando encontrar outros. E esses outros às vezes estão lá no mundo, perdidos, sem saber para onde vão, mas já tem hora marcada para encontrar o verdadeiro Deus. Isso vem acontecendo desde lá de trás, desde tempos remotos. Deus vem marcando encontro com muitos, porque esse é um firme fundamento. Ele conhece os seus. Uma certa vez Paulo estava viajando e o Senhor falou: fique nessa cidade, tem muitos que são meus. Niterói tem muitos que são do Senhor. São Gonçalo tem muitos que são do Senhor. Rio de Janeiro tem muitos que são do Senhor. E isso é um firme fundamento. Isso não muda. Deus te conhece? Diga, Deus me conhece. Deus me conhece. E pelo nome, não foi isso que ele falou para Moisés? Eu te conheço pelo nome. Não é pelo CPF, nem pelo número de classificação de nascimento, mas é pelo seu próprio nome. E no Zé, e ele ainda acrescenta aqui, o Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Amém? Tem que se apartar. E nos é revelado no Evangelho que Yud He Vav He só conhece quem o
Olha que coisa. Veja em 1 Coríntios 8,3. Mas se alguém ama a Elohim ou a Deus, está na sua Bíblia, esse é conhecido dele. Olha só. Só é conhecido se ama a Deus. Então, se você de fato vem querendo encontrar a Deus no fundo do seu coração, então Ele te conhece. Às vezes você está perdidão, estava perdidona, perdidão no mundo, mas no fundo, no íntimo do seu coração, você quer conhecer o Deus verdadeiro. E às vezes você vai ali, vai aqui para tentar encontrar e nunca encontra. Ninguém sabe isso dentro do seu coração, mas Ele sabe e Ele te conhece. Porque tu ama a Ele. E Ele conhece aqueles que o amam. E eu acho que todo mundo aqui já sabe que amar ao Criador é cumprir os seus mandamentos. E como Yeshua diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, se você ama de fato a Deus, se você ama a Ele verdadeiramente, você cumpre os seus mandamentos. Aí Yeshua faz o quê? Vem morar em nós. Mas, consequentemente, o Pai também te ama. E Ele quer o quê? Fazer o quê? Morar em nós juntos. Ó, que coisa tremenda. É por essa razão que Yeshua diz, lá em Mateus 7:23, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então Deus não conhece quem pratica a iniquidade. Prática de iniquidade é descumprimento da lei de Deus. Então, aquele que não cumpre o mandamento é porque não ama, e se não ama, não é conhecido por Deus. Uma coisa está ligada à outra. Deu para entender? Por isso que Yeshua fala, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Ó. Existem homens dentro da igreja, existem homens fora da igreja, que o Senhor nunca o conheceu, porque eles não o amam no íntimo do coração. Eles não cumprem mandamentos. Então, Yeshua vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Você já sabe que é desobediência de mandamento na iniquidade. Logo, o Criador só conhece e chama pelo nome aqueles que obedecem seus mandamentos. Aí ele chama pelo nome e o conhece. Assim como foi Moisés obediente em tudo que o Senhor ordenou. E Moisés continua seu diálogo com Yud-Heh-Vav-Heh, fazendo um questionamento. Veja em Êxodo 33:13. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, tem muita gente que só diz que graça é só agora, né? Mas não é. Rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Ó, o que Moisés pede? Ó, ele está pedindo assim, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos. Para que isso ele está pedindo? Ó, esse mesmo pedido o rei Davi fez 200 anos depois. Salmo 25:4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Você já desejou saber os caminhos do Senhor? Você já teve esse desejo no coração, como Moisés teve, como Davi teve? Ensina-me, Senhor, os seus caminhos. Sabe para quê? Para que eu ache graça diante dos seus olhos, para que eu te agrade, para que o Senhor olhe para mim e se alegre com o meu viver.
rogo-te que mostre os teus caminhos. Não é à toa que Yeshua disse em João 16:6. Respondeu-lhe Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mostre-me o seu caminho. O Senhor está te mostrando. O mesmo pedido que Moisés fez, o mesmo pedido que Davi fez, você está recebendo a resposta. Qual é o caminho do Senhor? Yeshua. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Moisés fala com o Senhor uma coisa que até parece uma contradição. Olha o que ele fala. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, ou seja, Deus é que falou com Moisés, eu tenho achado graça em ti, Moisés. Então Moisés está falando com ele, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Parece uma contradição, né? Porque se Deus está falando com ele, eu estou achando graça em você, ele fala, não, mas mostra o teu caminho, para que eu ache graça diante de ti. Parece uma contradição, mas não é. Moisés está afirmando o que o Senhor disse para ele, que achou graça nele. Ele está feliz com isso, não é? Porém, Moisés está querendo conhecer os caminhos do Senhor para que o Senhor olhe para ele e ache graça nele. Isso significa que a graça vem do Senhor, mas permanecer nela depende de nós. Moisés entendeu isso. A graça é de graça. A graça vem de Deus. E é verdade. Ele nos salva pela graça. Mas permanecer na graça, aí eu tenho que conhecer os caminhos do Senhor. Eu tenho que largar o pecado, eu tenho que largar o mundo, não é verdade? Para permanecer na graça. Glória a Deus. Aí a gente precisa conhecer os caminhos do Senhor. É necessário andarmos no Senhor, que é aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor, como está lá em Timóteo. Esse é o caminho do Senhor. Aparte-se da injustiça. E apartar-se da injustiça significa o quê? Andar nos mandamentos do Senhor. Porque o justo vive pela fé. Ou seja, pela fé eu ando em justiça. Porque eu creio. E se eu creio, eu obedeço. Por isso que Tiago fala, a fé sem obedecer mandamento é morta. Porque aquele que crê, obedece mandamento. E é essa a fé que Deus tem em nossos corações. Andemos em justiça. Então o Senhor responde a Moisés em Êxodo 33:14. Respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Deus dá descanso, olha que coisa boa. Esta promessa de Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés transpassa os séculos, inclusive os milênios. Inclusive o profeta Isaías fala como o Senhor andou com Israel a ponto de ser angustiado com a angústia de Ismael. Interessante que a palavra de Deus diz assim para nós, que nós devemos chorar com aqueles que choram, cantar louvores com aqueles que se alegram. Isso significa amor. Então Deus ama Israel e Deus prometeu a Moisés que andaria com Israel. Então Deus anda tanto com Israel que sente até a angústia do povo de Israel. Veja em Isaías 63:9, em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Quem é que salva? Quem é o anjo da sua presença? O anjo da sua face. No seu amor,
e na sua compaixão ele os remiu. É no amor e na compaixão. Não é porque é digno, é porque ele amou e se compadeceu. E os tomou, e os carregou todos os dias da antiguidade. Ó como Deus andou com Israel, segundo a promessa que ele fez lá a Moisés. Aqui já está em Isaías, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Aí você diz, mas essa palavra está falando de Yeshua. Sim, ele amou tanto Israel que entregou o seu filho para viver a angústia de Israel em seu coração, na sua alma, em seu corpo e no seu espírito. Ele se misturou com Israel. De tanto que ele amou Israel. Ele não gerou um filho no Brasil, ele não gerou um filho nos Estados Unidos, não gerou na Itália, mas gerou em Israel. Se misturou com Israel pelo amor que ele tem a Israel, pela promessa que ele deu ao pai Abraão. Filho, aí sim, que ele sentiu mais a angústia de Israel. Ele se envolveu tanto com Israel, de tal maneira profunda, que se misturou com Israel, enviando seu único filho por meio dele. Que coisa profunda. Como Deus angustiou-se com a angústia que Israel tinha, com o sofrimento de Israel, a ponto de se misturar com Israel. Inclusive, o apóstolo Pedro experimentou e testemunhou que o Yud Rei Vav sempre andou com Israel, segundo a sua promessa a Moisés. Veja em Atos 12, 11. Pedro, então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Pedro tinha sido preso, ele estava na cadeia, o anjo apareceu, foi abrindo as portas da cadeia, deve ter dado um sonífero para cada um ali, tirou Pedro pensou até que estava sonhando. É para você ver como Deus sempre está com Israel. Israel experimenta isso até os dias de hoje. Se não, meu irmão, se não fosse isso, Israel já nem existiria mais. Então Moisés se anima com a resposta do Senhor. Ficou animado. O Senhor está falando que acha graça nele. O Senhor está falando que vai com ele. Então ele fica animado. E aí, meu irmão, ele faz um pedido. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Perdão. É isso mesmo. Então ele pede a isso. Se tu não for, não nos deixe. Não nos deixe ir, né? Moisés entendeu o que o filho de Elohim nos falou muitos anos depois em João 15,5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Moisés entendeu isso. Se tu não for, não quero ir. Se não for contigo, eu não vou. E Yeshua nos revela isso muitos anos depois. Sem mim, nada podeis fazer. Podemos afirmar com Moisés: se tu não estiveres conosco, não nos envies, Senhor. E Moisés faz uma pergunta: como as nações saberão que ele e Israel acharam graça diante do Criador dos céus e da terra? Uma pergunta boa, né? Senhor, como é que eles vão saber que nós, eu e teu povo, achamos graça diante de ti? Mas você sabe que interessante, o próprio Moisés responde. Veja em Êxodo 33:16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso, ele vai responder, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ele perguntou, ele respondeu.
Senhor, como é que o povo vai saber que o Senhor acha graça em nós aqui? Se o Senhor estiver aqui, andar conosco, porque se o Senhor não tiver, o que vai adiantar? Nada. Nada, porque eles vão olhar para a gente e vão falar, eles são iguais a nós. Porque a diferença não está não somos nós, a diferença é o Senhor andar conosco. Aí é diferente. Moisés entendeu. Aí o Senhor responde em Êxodo 33:17, ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tem dito. Olha que coisa. Porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome, repetiu. O Senhor afirma que fará o que Moisés disse e volta a dizer que achou graça, que nós cantamos tanto, Hesed. Não é? Em Moisés, e o conhece pelo nome. Isso significa que Moisés faz súplica por ele e pelo povo de Israel. Logo, Moisés é um homem justo. E sabe o que acontece? Yud Revavireu, houve oração de quem? Do justo. Como está escrito lá em Yaakov, ou seja, Tiago 5,16. Confessai por quanto os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curado. A súplica de um justo pode muito na sua atuação ou no seu efeito. Não se esqueça de orar por mim. Viu, justo? Você é justo? Amém. Você não comeu a carne e bebeu o sangue do Senhor? Então somos justos. Temos que orar uns pelos outros, não é? Então Moisés faz um pedido que todos nós gostaríamos de fazer. Olha que pedido. Êxodo 33:18. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a sua glória. Quem não quer ver a glória do Pai? Moisés está pedindo para ver a honra, o esplendor, a glória, a beleza de Yud Revavireu. Ele quer ver, ele quer sentir, ele quer experimentar, talvez até tocar na glória, no poder, na majestade de Yud Revavireu. Olha que coisa. E na nova aliança nos é revelado a grandeza de quem Moisés pediu para ver a sua kavod, a sua glória. Veja em 1 Timóteo 6,16. Aquele que possui, olha para quem Moisés está pedindo para ver a glória. Aquele que possui ele só a imortalidade. E habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Ao soberano de Israel, ele é o que? Ele possui, só ele possui a eternidade, a imortalidade. Olha que maravilha. Será que conseguimos entender a grandiosidade de Yud Revavireu? Será? Eu acho que não. Ele somente ele possui a imortalidade. A imortalidade é ele, é dele, e ele dá a quem quer. Pois é. Aleluia. Eu nem sei como dizer, eu fiquei pensando, a imortalidade é ele, é dele, está nele, e ele dá a quem ele quer. Por isso Yeshua disse em João 5,26, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E por meio do Filho é que ele nos dá a vida. Aleluia. Está vendo aí, ó? Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Mas quem possui a imortalidade? O Pai. E o Pai deu ao Filho. E o Filho está dando a nós.
e eu ressuscitarei no último dia. E o Filho da vida, quem ele quer? Amém. Glória a Deus. Olha que coisa. É tremendo, é tremendo. Tem que repetir isso. Obrigada. O Pai tem a imortalidade, só Ele. Está nele, é dele. E Ele dá a quem quer, por isso que Ele quis dar o Filho. Então Ele deu o Filho. E o Filho dá para nós. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ele quis dar ao Filho ter vida em si mesmo, como Ele tem vida em si mesmo. E olha onde Yud reabita em luz que a nós é impossível de alcançar. E nenhum dos homens tem visto Ele e nem pode ver, a não ser o Filho. Veja João 1,18. Ninguém jamais viu o Elohim. O Elohim unigênito, unigenia é o quê? O único gerado, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O único que conhece o Pai é Yeshua. Que coisa, hein? O único que possui a imortalidade é o Pai. E o Pai quis dar para o Filho. E o Filho quer te dar. Amém. Isso é muito lindo. Por isso Yeshua disse em João 6,46, não que alguém tenha visto o Pai, ó, Yeshua fala, não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Elohim. Só ele tem visto o Pai, só. Aí tem uma resposta, o pessoal fica dizendo, quem já morreu, quando sobe vê o Pai? Não. Yeshua está falando aqui. Só depois que a gente vai ver. Agora não. E sua honra, poder, glória e majestade são contínuas, são perenes, são eternas. Rafael, você está repetindo porque esse nome eu sei, mas a gente não tem palavra para descrever a honra, a glória e o poder desse Deus. Não tem palavra humana para descrever. Por isso, temos que glorificá-lo, como está escrito em Efésios 3:21. A esse, que é Yud Revav, seja a glória da Kahala, ou seja, igreja. E sabe como que a gente tem que glorificar ele? Em Yeshua HaMashiach. Olha aí, ó. Rafael, eu não aceito Yeshua, então você não glorifica o Pai. Aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. Aquele que tem o Filho, tem o Pai. Por isso que em Efésios está escrito, a esse, que é o Yud Revav, nosso Deus, nosso Pai Celestial, seja a glória na igreja e em Yeshua HaMashiach por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aí o diálogo continua, logo depois o Senhor responde a Moisés assim, veja em Êxodo 33:19. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o meu nome. Porque Abraão, Isaac e Jacó não o conheceram pelo nome. Agora ele vai proclamar o nome dele da sua própria boca a Moisés. Que honrem. Que honrem. Eu vou passar. Eu fico imaginando como é que é passar a minha bondade. Deve ter sido muito bom. Ele deve ter orado em línguas. Toda a minha bondade diante de ti. Meu Deus, eu sou, deve ter tremido. E te proclamarei o meu nome. Aleluia. E parece que ele fala uma coisa que não tem nada a ver, né? E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Se não podemos ver a sua glória, nós podemos saber o seu nome.
E podemos sentir e perceber a sua bondade e misericórdia, porque a terra está cheia da glória de Deus. Olha que coisa. Se não podemos ver sua glória, podemos saber o seu nome, que foi revelado a Moisés, tetagrama. E podemos também perceber sua bondade. Exatamente por isso que Yeshua, ao ser chamado por um homem de bom mestre, disse em Marcos 10, 18, respondeu-lhe Yeshua: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é o Pai, Elohim. A mesma coisa que Deus falou para Moisés: vou desfilar a minha bondade. Desfilar não, vou passar a minha bondade. E também podemos saber que Yud Revavhe tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. E ele se compadece de quem ele se compadecer. Pois ele é soberano. Ele entra e sai quando quer, ele faz e deixa de fazer quando ele quer. Porque é soberano. E se ele quiser fazer, ele faz. E se ele não quiser fazer, ele também não faz. E não tem ninguém que possa mandar ele fazer ou impedir de fazê-lo. Porque ele é soberano. E muitas vezes nós não entendemos isso. Porque se você está vivo é porque ele quer. Se você morrer é porque ele quer. Rafael, mas e se suicidar? E é você que quer. Mas Deus é soberano. E a vontade dele é estabelecida, o homem aceitando ou o homem não aceitando. Os demônios aceitando ou não aceitando. Amém, meu irmão? Amém. Porque ele é soberano. E nós precisamos aprender isso. E é exatamente por essa razão que Paulo explica a igreja em Romanos. Ele explica isso. Romanos 9, 13 a 26. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? É o que a gente pergunta. A injustiça da parte de Elohim? De modo nenhum. Porque diz a Moisés, que nós acabamos de ler: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre. Isso é muito simples de entender, porque a gente não tem rei mais. Mas se você for num lugar que tem rei, o rei vai aceitar receber você ou não. E você não questiona isso. Se você for em Brasília agora, todo bonitão, de terno, melhor roupa que você tem, e fala assim: eu quero ver o presidente. Você consegue? Não. Porque ele vê quem ele quer. Na verdade, tem tanto staff na frente dele para chegar até ele, que ele não fica nem sabendo que você foi lá. A não ser que ele diga: eu quero falar com aquela pessoa. Aí todo mundo abre e deixa você ir. Mas se ele falar não, é não. Então, se um presidente é assim, se um rei é assim, ora, gente, não seria assim o nosso soberano Deus? Então ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ele se compadece de quem ele quiser se compadecer. E não tem nada de errado nisso. E eu já vi muita gente questionando isso. E Paulo está falando disso. Mas de Deus que usa de misericórdia. Ele que usa. Se você chegar e quiser conversar com ele, ele vai conversar com você se ele quiser. Porque se ele conversar com você quando você quer, quem manda é você, não é ele. Deu para entender? Você não é soberano. Pois diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Por isso ele suportou Faraó, um grande pecador, se dizendo Deus. Falso. Mandava matar todo mundo quando queria. Não podia nem levantar a cabeça diante de Faraó. Deus estava o quê? Suportando ele.
para que todos viessem a conhecer o grande poder dele. E você conhece. No Peça, falou de quê? De Faraó. Tu conhece o grande Deus de Israel? Geralmente as pessoas sabem da Páscoa, da fuga do Egito. Porque Deus mostrou, suportando Faraó, que não era Deus coisa nenhuma, para que fosse mostrado a sua grande glória em toda a terra. Em toda a terra que Deus fala, né? Todo mundo conhece a história de Israel, não conhece? Hein? Do Egito, a fuga do Egito. Tem até cientistas estudando isso, gente. Todo mundo sabe. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Aí olha o que Paulo vai falar. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem é tu? Porventura, coisa formada dirá a quem formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Os quais somos nós, é você que aceitou. Você é vaso preparado para a glória. Porque tu aceitou. Tem outros aí fora que não aceitam, são vasos preparados para a desonra. A quem também chamou, não só dentre os judeus, olha que coisa linda, mas também dentre os gentios. Como diz ele também em Oséia, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Você é povo de Deus? Amém. E amada a que não era amada. Somos amados. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Gente, isso fala claramente da igreja. Se você chegar nas igrejas evangélicas, todo mundo diz, eu sou filho de... Aonde, o que ele está falando aqui, aonde não era chamado meu povo, era chamado seu povo. Aqui no Brasil tinha povo de Deus, só Israel. Mas as outras pessoas são, não. Mas quando aceitam Yeshua e viram vasos de honra, eles são o que agora? Chamados filhos de Deus. Olha que coisa. E hoje eu quero terminar afirmando que nós somos escolhidos por Yeshua para sermos vasos de honra, para em nós ser glorificado. Yod-Heh-Vav-Heh, nosso Pai, e seu Filho Yeshua. E para se cumprir em nós o pedido de Moisés, rogo-te que me mostre a sua glória. Você está sendo preparado para ver a glória do Pai, que homem nenhum viu. Quando nós olharmos e vê-lo, eu fico até arrepiado. Vamos ser os primeiros homens a vê-lo face a face. São os primeiros olhos humanos. Nossos olhos humanos são os primeiros olhos que verão quem? O Deus Todo-Poderoso de Israel. Nós o veremos face a face. Veja isso em 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Muitos pensam que está falando de Yeshua. Yeshua aparece para nós ali em Apocalipse, não aparece? Com a glória, não é? Não aparece, João não viu? Mas aqui está falando do Pai.
nós veremos o Pai. Seus olhos, pode botar um colíriozinho, preserva eles, guarda eles, põe limãozinho, põe aquele negócio aqui, como é que chama? Os olhos ficarem bem pepino, os olhos ficarem bem clarinhos, você enxergar tudo, porque tu verá a glória do Deus